para nós, para a humanidade. E falar sobre obsessão é sempre interessante para que venhamos a despertar sobre não só alguns ensinamentos, mas na verdade também, o mais importante, a prevenção. E isso a doutrina espírita está sempre pronta a nos colocar. Há um convite para essa reflexão. Então nós vamos ver aqui algumas das faces da obsessão. O mentor espiritual, Emmanuel, dentre várias colocações que ele nos faz sobre esse assunto, eu vou colocar algumas frases aqui no início do nosso trabalho, que ele nos diz que é um fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos desencarnados para os encarnados. O processo da obsessão é um fenômeno que acompanha a humanidade durante toda a sua história evolutiva. Ou seja, ela está conosco desde muitos tempos, desde os tempos remotos. A obsessão faz parte da humanidade. Mas, a partir do surgimento da doutrina espírita e do intercâmbio mais intenso e consciente entre os dois planos da vida, ou seja, o plano espiritual e o plano físico, podemos compreender na sua múltipla faceta manifestação. Então, o mentor espiritual é a sintonia de afinidade por trás de todo um processo de interferência de um espírito para o outro, seja ele fora da carne ou não, ou seja ele encarnado como nós estamos, seja esse espírito desencarnado fora da carne, portanto. Então, nós temos um processo de sintonia que se estabelece entre os seres. Então, há esta sintonia. Então, ele nos diz aqui que a obsessão não é um assunto novo, não é um assunto que agora a doutrina espírita, que é nova, podemos assim dizer, 160 e poucos anos, ela vem nos lembrar, vem nos esclarecer com mais propriedade no momento em que a humanidade está mais preparada para lidar com isso. Então, ela sempre existiu, continua a existir, mas por que ela continua a existir? Porque a humanidade ainda está tomada pela maldade. Enquanto existirem seres fadados pelo mal, vai existir a obsessão. E a obsessão, ela não é só da espiritualidade para cá, é a mais frequente, mas existe muito entre nós encarnados. Obsediamos muito uns aos outros, odiamos muito, nos magoamos muito, criamos muita raiva, enfim, esse ambiente maléfico que nós criamos, nós estamos obsediando o nosso próximo. E assim é do outro lado. Esses irmãos que estavam antes tomados pela maldade, se retiraram do seu corpo físico, muitos ainda nem se deram conta que desencarnaram, e aqueles que se deram conta, continuam agindo pela maldade, entre eles e principalmente investindo em nós aqui, os algozes de lá para cá. Então, como diz o mentor Emmanuel, a obsessão está presente desde que nós, seres humanos, estamos na Terra, porque a gente criou a maldade. O ser humano criou e ainda se compraz com ela. Agora, nós não fomos criados para a maldade, fomos criados para o bem. E é isso que é importante para nós termos esse despertar. Então, a obsessão é essa ação persistente que o espírito exerce um sobre o outro, ou vários sobre um, tanto faz. Diversas são as maneiras que ocorre a obsessão, esta grande doença persistindo na Terra por causa da má conduta do ser humano. Então, nós temos esse alerta do Emmanuel, mas acima de tudo, ele também nos diz que nós, seres humanos, somos capazes de sairmos dessa situação, na medida de despertarmos para o lado do bem.
Então, na obsessão, nós vamos ver dois agentes importantes, que é o obsessor e o obsediado. Então, o obsessor e o obsediado. Então, naturalmente, para que exista obsessão, tem que ter esses agentes. Quem prejudica e aquele que é prejudicado, melhor dizendo, para o entendimento. E é o que existe ainda bastante na Terra e nas determinadas camadas inferiores da espiritualidade. Para nós lembrarmos rapidamente, que nós não vamos nos deter aqui, mas lembrar os tipos de obsessão que existe. Desencarnado para encarnado. Esse é o que mais tem. De lá para cá. E o desencarnado para desencarnado. Entre eles também se obsediam na espiritualidade. E o encarnado para desencarnado. Nós aqui também obsediamos outros. E muitas vezes nem nos damos conta. E às vezes até com familiares que partiram e a gente não está aceitando. Acontece, por vezes sutilmente, mas estamos prejudicando. Por falta de entendimento, de aceitação. E o encarnado para encarnado. Ou seja, nós aqui obsediamos como nós falamos. E tem um outro muito importante também, que temos a colocação aqui da grande escritora painelista Sueli Calva Schubert, que ela nos fala sobre a auto-obsessão. E veja o que ela nos coloca aqui, ó. A auto-obsessão, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do próprio espírito indivíduo. Tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico. Impossível para diagnóstico ter a medicina terrena, chegaram a conclusão. Então são obsessores de si mesmo, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outros. Ela nos coloca essa auto-obsessão que nós mesmos nos auto-obsediamos. E ela nos traz esse exemplo de pessoas que querem ficar doentes, se sentem doentes, estão sempre atrás de medicamentos, sempre atrás dos profissionais da saúde e por vezes até embravece se o profissional diz que ela não tem nada, mas quer. Então já está aí virando um processo de auto-obsessão. Estão se auto-obsediando, que nos coloca aqui então a Sueli Calva Schubert, estudiosa desta área. E os graus de obsessão são 3. O professor Raul Teixeira, que é outra pessoa muito dedicada, ele nos coloca aqui um resumo sobre a simples, a fascinação e a subjugação, que são esses 3 tipos, esses 3 graus de obsessão. Normalmente nós estamos incluídos nessa simples, a obsessão simples. Por quê? Porque é um grau mais leve, ela é mais sutil. Então às vezes nem percebemos nas atividades mentais ou no emocional. E ela é cíclica, ou seja, é por temporadas. Ela, assim como ela vem, ela volta, ela sai. Então ela é cíclica. Então ela briga. Por exemplo, ele nos coloca ali o Raul Teixeira. É muito engraçado a gente assistir essas colocações dele. Quem assiste os vídeos, quem já assistiu o seminário com o professor Raul Teixeira, né? Ele dá um exemplo, briga de marido e mulher, ó. Briga e depois normaliza. Isso aí é um surto, é um ciclo, é um surto temporário, né? Ah, eu sou assim, diz né? O ambos diz, eu sou assim. Então há aquela briga, de repente alivia, passam-se dias, meses. Então aí ele coloca como sendo um grau de obsessão simples, né? E por vezes, né, ou ele ou ela, né, o companheiro ou a companheira, estão a assistir filme, estão lá no seu computador, no seu celular, e por vezes, claro, ficam isento de um diálogo, e o outro não vai aceitar. Por horas dá uma briga, há uma provocação, e aí diz, está de lua. Mas no entanto, aquela pessoa que
está mais ligado ao celular, ao computador, a uma leitura, ele não está dando oportunidade para que possa haver um diálogo. Mas de repente ele é provocado e ele reage diferente. E aí já diz, rebelua. Ora está bem, ora não está bem. Mas isso também, por vezes, pode ser já um grau de uma obsessão simples que o professor Raul nos coloca e que a gente não se dá conta disso. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? E que também não vamos levar tudo por culpa dos espíritos inferiores. Então isso é uma questão de que nós possamos estar atento de que de repente nós não estamos sentindo, não estamos nos dando conta, mas que isso já está acontecendo. E por vezes nós podemos ver também o outro grau de obsessão, que é a fascinação. Aí sim, a fascinação é aquela em que por vezes nós já estamos, né, sendo direcionados, já estamos pegando no contrapé, principalmente quando nós estamos nos alimentando muito pelo orgulho, pela vaidade. Aí um prato cheio para que esses espíritos inferiores nos pegam. Trabalham muito bem, eles vejam bem os nossos pontos fracos para chegar em nós e explorar aquela nossa fragilidade. E é muitas vezes onde então nós acabamos caindo, acabamos derrapando, como diz o Kardec, né? Ele fala, vamos usar assim então, cada vez que quiser sossegar com os pequenos, ele dá um chilique. Então a mulher retira, por exemplo, as crianças de perto para evitar um constrangimento maior. Então aí, toda vez que nós temos um surto na obsessão simples, depois voltamos ao normal. Então aí é simples. Enquanto que a fascinação é já o segundo grau, a segunda parte da situação. Então ele derrapou da simples para a fascinação. E aí o que é? É o mais difícil o processo obsessivo. É o mais difícil que nós temos para poder curar. Por uma razão muito simples. Por ele saber explorar direitinho as nossas fragilidades. Como nós falamos da vaidade, do orgulho, do ódio. Então eles sabem direitinho e nos exploram e nos pegam direitinho. Então, daí o fascinado, ele não admite erros. Ele acha que ele está certo. Então, para o fascinado, o erro à sua volta não é dele. Esse erro é sempre dos outros e não de si. Ele não admite. Isso é orgulho. Então, quando por alguma necessidade ele admite que errou, admite dizendo, eu fiz porque me disseram, falaram, mas ele não assume a culpa. Então, isto é a fascinação. Então, a culpa não é dele, a culpa é dos outros. Então, pelo fato dele ter errado, né? Então, o erro não foi dele, mas o erro foi dos outros. E aí, o que acontece? Encontramos fascinados em todo lugar. Em todo lugar nós convivemos com fascinados. Em todo lugar, de repente, nós estamos colocados como nesse grau de fascinados. Estamos agindo como uma obsessão nessa parte de fascinados. Então, quase sempre, quando olhamos aos filhos, a gente depara com um deles. No caso, dessa forma, os casais preferem se separarem a romperem a cadeia da fascinação. Então, duas palavras, me perdoe, desculpe. É isso que nós temos que usar e não, de repente, já pensar numa separação por uma situação dessa que não consegue ter um contorno, ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio principalmente que faça com que se aproxime e possam ir ao diálogo. Então, o fascinado, ele não aceita qualquer proposta de tratamento, ele foge. Muitas vezes ele até não só foge, como ele se isola. Então ele acredita que ele é maravilhoso, que ele está certo, né? Só ele está certo. Em todos os casos, então, o fascinado, ele põe sempre a culpa nos outros e não assume a sua própria culpa. Então, o fascinador, ele tira o senso crítico do fascinado. Faz coisas absurdas. Ele paga mico, como se diz, principalmente os jovens, né? Ele paga mico. Então, ele acredita ser aquela pessoa maravilhosa, são coisas absurdas. Então, ele perdeu a capacidade de ajuizar. Fascinado, ele
perdeu a capacidade de ajuizar. Aí, então, como diz o professor Raul Teixeira, trazendo colocações do Kardec, ele então derrapa para o terceiro patamar, que é a subjugação. É a terceira, a subjugação. Ele derrapou para essa última. Então, esse terceiro patamar inferior, que é a chamada subjugação, então ele recorre ao senso crítico. A entidade devolve o senso crítico. Entidade, falou-se, entidade. São vários obsessores, né? Às vezes a gente acha que eu tenho um obsessor. Que bom que tem um só, porque normalmente são vários. É entidade, como diz aqui o professor Raul. Então, mas ele tira o poder da vontade de quem então está subjugado. Agora ele sabe o ridículo que está fazendo, mas não tem força para poder não fazer. Então ele está sendo dominado, subjugado, está sob o jugo desses espíritos inferiores. Como diz, subjugação, ele está sob o jugo. Encontramos pessoas bem vestidas, de boa situação social. Isso nós sabemos na nossa convivência. Fazendo discurso, por exemplo, em praça pública. Falando sozinha pelas ruas, gesticulando. Dominada pelas entidades subjugadas. Então, muitas vezes, a gente vê esses irmãos, muitos até debocham. É um erro. Deveríamos olhar bem intencionados, fazer uma oração. Essa criatura pode estar sendo envolvida por uma entidade de obsessores. Estão conduzindo, dominando, para ele chegar ao ridículo. E acontece ainda muito isso aí, a gente vê, presencia, né? Então o espírito subjugador e cruel, ele quer levar sua presa, muitas vezes, ao chão, ao máximo, quer derrubar, ao ridículo mesmo. Faz passar todo tipo de vexame. O subjugado sofre pela ação. Às vezes ele vê, por exemplo, o carro e freia repentinamente como se tivesse um obstáculo na frente, mas que na verdade não tem nada. Há uma rua pela frente, há uma estrada pela frente. E eles conseguem, dominam, assustam e provocam acidentes, provocam até mesmo homicídio. Então, no entanto, o veículo está bem distante, mas ele conseguiu ter na mente como se estivesse um obstáculo à frente, que ele poderia bater e segura bruscamente. Então, ele está praticamente incorporado à sua presa, como se diz. Incorporado. Por vezes, vocês vão ver essa palavra na doutrina espírita para um melhor entendimento, mas que na verdade espírito nenhum toma o corpo de nenhum de nós. Nós somos o dono do nosso próprio corpo. Somente eu, espírito, habito o meu corpo, como todos os senhores são donos do seu corpo enquanto estiverem aqui. Mas para um melhor entendimento, às vezes nessa parte da subjugação, ele está incorporado, ou seja, ele está tomado, está emantado, está próximo, está dominando por completo aquele irmão. Então, é uma coisa que nós temos que estar atento quando chega a este grau da subjugação, porque na maioria das vezes esse irmão não consegue nessa existência resolver aquela situação. Ele passa para o outro lado doentio, com essa subjugação para o além do todo, porque já chegou nesse grau máximo e precisa de tratamento. E quem frequenta a casa espírita, quem acompanha, quem procura ler, que vem aos estudos e assiste aos doutrinárias, sabe que aqui encontra os esclarecimentos. As casas espíritas, nós vamos falar do Jesus Nazareno, nós temos a equipe do atendimento fraterno, que muitas vezes nós estamos lidando exatamente com irmãos que estão passando por perturbações espirituais. Amorosamente, vamos ouvir e vamos orientar. Terão etapas para seguir e poder vencer essa situação de obsessão, maus espíritos. Mas que esses maus espíritos, como se diz, são irmãos doentes, são irmãos que precisam da nossa solidariedade, precisam das nossas orações, precisam que nós venhamos a envolvê-los em bons pensamentos, convidá-los para vir até aqui, para assistir os trabalhos, assistir às doutrinárias, participar de estudos. Aqui procura o atendimento
vão ter as orientações das etapas a seguir aqui para poder passar a ser um espírito melhor. Espírito que eu digo encarnado, né? E muitas vezes, pelo fato de nós estarmos aqui, nós também estamos ajudando esses irmãos que estão nos importunando. Então, é muito importante, né? Vamos trabalhar a nossa mente para que tenhamos os mensageiros do bem. Vamos alimentar bons pensamentos, boas ações, porque das duas uma, ou eles se rendem ao bem, ou eles vão se afastar. Então, nós temos que fazer a nossa parte e muito bem. Que tenhamos então os mensageiros do bem ao nosso lado. Não entregar a nossa mente aos maus pensamentos. Vigiai e orai. Ação no bem, sem ociosidade, amando e perdoando. Amando e perdoando. O perdoar é fundamental para esses irmãos. Que muitos deles que estão a nos incomodar, por vezes foram inimigos do passado. Irmãos que ainda não se acharam bem, mas que nos localizaram com facilidade, estão a nos incomodar. Então está aí hoje para uma reflexão a todos nós sobre esse assunto tão importante, pertinente a todos nós, à humanidade no geral, que venha despertar, que venha buscar um entendimento sobre esse grande mal que ainda assola a humanidade, que é a obsessão. E ao encerrarmos então o convite para a nossa prece de encerramento e a todos os irmãos que depois, na sequência, receberão assistência. Então, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, este irmão maior na elevação, maior no grau de entendimento e da sua humildade das verdades do nosso Pai. Verdades, inclusive, sobre esse tema de hoje. Que bilhões de seres ainda sofrem deste mal, por não poder ainda se libertar dessa grande mazela, que é a obsessão. Mas que possam despertar pelos ensinamentos desse nosso irmão maior, como o grande enviado do Pai, para que aos poucos, ao nos libertarmos deste mal, possamos nos tornar pessoas melhores e vivermos melhor no dia a dia, em família, em sociedade, onde quer que estejamos. Pois quando nos propomos ao bem, não há mal que possa nos atingir. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos teus ensinamentos, nós agradecemos por todo o amparo que temos recebido e na certeza que o nosso coração está em elevação a Ti, continuas conosco, hoje e sempre. Que assim seja.